Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha, ajudando-nos a levar o conhecimento da Sagrada Escritura a todos que tanto precisam da Palavra de Deus em suas vidas. Nesta série, chamada Vida de Cristo, iremos nos debruçar sobre alguns aspectos da vida de Jesus que o tornam único na sua humanidade e na sua divindade. Estamos partindo de uma obra do venerável Fulton Sheen, escrita ao longo de muito tempo, em que ele foi amadurecendo o seu entendimento sobre o Cristo. Na primeira postagem, nosso olhar se volta para Jesus, que é diferente de todos os outros líderes religiosos ou fundadores de religiões. Com efeito, a vida de Jesus Cristo é diferente de todas as outras vidas que já existiram sob muitos pontos de vista. Muitas pessoas foram condenadas injustamente, castigadas, até mesmo com o castigo da execução pela cruz. É verdade que Jesus encontrou a cruz no final de sua vida, no tempo e na história. Mas já no início de sua vida, a cruz estava lá, se considerarmos o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Além disto, assim como a natureza humana não se limita ao corpo, pois na alma humana há algo que não pode ser explicado pela química e a biologia, tampouco Cristo veio exclusivamente da humanidade, tendo proclamado que veio do Pai e que ele e o Pai eram um. São João afirma: no princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Quanto ao seu legado, o de Jesus Cristo não foi um tratado de ética ou uma coleção de preceitos morais, e sim um confronto da culpa humana com o amor de Deus. Um amor que perdoa e que custa algo a Deus. Um amor que odeia o pecado, porém ama os pecadores. Que rejeita a heresia e os erros, contudo ama os que os cometem. Que acolhe de volta, no tesouro do seu coração, os que erram, mesmo sem nunca aceitar o erro. Um amor que perdoa os pecadores que a sociedade já havia condenado e que se mostra intolerante com aqueles que negam o pecado. Foi disto que Jesus falou quando disse que o pecado contra o Espírito Santo não podia ser perdoado. Porque, se alguém não admite o pecado, não se arrepende, não pede perdão e, portanto, não pode ser perdoado, já que Deus sempre respeita a vontade da pessoa. São aqueles que estão doentes de um câncer moral e se recusam a aproveitar o remédio que Jesus adquiriu a um preço muito maior que o sangue dos cordeiros, ao preço da sua própria vida, o seu próprio sangue. Buscando o que distingue Jesus de outros fundadores de religiões, neste vídeo compreenderemos que Jesus Cristo é o único na história que foi pré-anunciado. A história está cheia de homens que afirmaram vir de Deus, ou mesmo afirmaram que eram deuses, ou que portavam mensagens de Deus, como Buda, Confúcio, Lao Tse e tantos outros. Cada um deles tem o direito de ser ouvido e respeitado. Também Cristo afirmou que vinha de Deus, que era o enviado do Pai. Então, quem tinha proclamado corretamente vir de Deus? Para responder, é preciso encontrar alguma medida que possa ser aplicada a todos os homens, a todas as civilizações e a todas as épocas. Por meio dela, será viável decidir se algum desses homens que se apresentavam com as pretensões de serem Deus ou enviados de Deus tinham razão no que afirmaram. Essa medida tem duas vertentes, a razão e a história. Podem ser consideradas porque dizem respeito a todos. A razão é algo que todo mundo possui, mesmo aqueles que não têm fé. E a história perpassa todo aquele que viveu ou vive. Assim, a razão nos diz que, se algum daqueles homens realmente veio de Deus, veio com uma mensagem de importância vital para todos os homens, o mínimo que Deus poderia ter feito para apoiar essa reivindicação teria sido anunciar previamente a sua vinda. Parece razoável que primeiro os homens soubessem quando o mensageiro de Deus viria,
quando ele nasceria, onde e como viveria, o que ensinaria, quais os inimigos que se levantariam contra ele e o tipo de morte que lhe estava destinada. Pela razão se pode julgar se o fundador que disse ter sido enviado se encaixa nesse paradigma, e assim julgar a verdade e a validade das suas reivindicações. De fato, se Deus não anunciasse e prometesse, nada poderia evitar que algum impostor aparecesse na história e dissesse vir de Deus, ou ter recebido dele uma mensagem. Não haveria meios objetivos e históricos de testar o mensageiro. Só se teria a sua palavra. Podemos comparar com um exemplo. Se um visitante chega de um país estrangeiro em Brasília e afirma ser um diplomata da Alemanha, o governo brasileiro vai pedir seu passaporte e outros documentos que atestem que ele realmente representa o governo daquele país. Esses documentos deveriam ter sido elaborados e registrados antes da chegada desse diplomata. Pelo mesmo motivo, a razão manda pedir àqueles que afirmam ter vindo de Deus como podem prová-lo, que registro existe antes deles que atestem a sua vinda. Por outro lado, olhando para a história, os nascimentos de Sócrates, de Buda, de Confúcio não foram previstos em qualquer lugar. Não havia registros dos nomes ou características de suas mães, do lugar onde eles nasceriam, ao contrário de Cristo, cujos dados foram revelados aos homens durante séculos antes de ele vir ao mundo, para que, quando chegasse, as pessoas soubessem que veio realmente de Deus. As profecias contidas no Antigo Testamento demonstram isso. Os outros fundadores religiosos apenas disseram: "Estou aqui, acredite em mim." Foram somente homens entre os homens, e não o divino no humano. Ainda que consideremos como livros meramente históricos os escritos pagãos, dos babilônios, persas, gregos e romanos, e até mesmo o Antigo Testamento consideremos como um livro não inspirado, e mesmo que as profecias do Antigo Testamento sejam mais bem entendidas à luz do seu cumprimento no Novo Testamento, a comparação das várias correntes sobre o Messias então existentes com a vida e a obra de Cristo não deixa dúvidas de que as antigas previsões apontam para Jesus e o reino que ele veio estabelecer. Podemos citar algumas. A promessa que Deus fez aos patriarcas de que todas as nações da terra seriam abençoadas através deles. A previsão de que a tribo de Judá teria uma preeminência sobre as outras tribos hebraicas e que dela viria aquele a quem todas as nações obedeceriam. O fato de o nascimento de Jesus estar claramente profetizado como virginal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, diz Isaías. Outra profecia também de Isaías sobre o homem das dores, o servo sofredor do Senhor, que viria dar a sua vida como expiação pelas ofensas do povo. Ainda as perspectivas do reino glorioso e eterno da casa de Davi. Tudo isso encontrou sua realização em Cristo, e muito mais. Ainda, apenas do ponto de vista histórico, também o diferencia de todos os outros fundadores das religiões mundiais o fato de que, uma vez que se deu esse cumprimento da sua vinda na história, cessaram as profecias em Israel, e houve uma descontinuidade dos sacrifícios então oferecidos, porque o verdadeiro Cordeiro Pascal foi sacrificado uma vez por todas. Não havia necessidade do sacrifício de mais cordeiros. Voltemos ainda ao testemunho do paganismo. Tácito, senador e historiador romano, falando em nome dos antigos romanos, nos diz que as pessoas estavam geralmente persuadidas, com base em antigas profecias, que o Oriente iria prevalecer e que viria da Judéia o mestre e soberano do mundo. Suetônio, escritor latino, ao narrar a vida do imperador Vespasiano, dá conta da tradição romana, dizendo que havia em todo o Oriente uma antiga e constante crença, apoiada por profecias indubitavelmente verdadeiras, de que os judeus deveriam alcançar o poder supremo. Na China, havia o mesmo estado de expectativa. Os anais do Império Celestial contêm uma declaração. Na dinastia Zhou, do século XI ao século III a.C., no dia 8 da quarta lua,
apareceu uma luz no lado sudoeste que iluminou o palácio do rei. Este, surpreso com tanto brilho, questionou os seus sábios, que lhe mostraram livros indicando que tal prodígio significou o aparecimento do grande santo, cuja religião seria introduzida no país deles. Os gregos esperaram por esse Messias desde Ésquilo. No seu livro Prometeu, 6 séculos antes da vinda de Jesus, ele escreveu: "Não esperem o fim desta maldição, até que Deus venha tomar as dores de seus próprios pecados como expiação." Como os sábios sabiam que um dia esse homem chegaria? Provavelmente através das numerosas profecias que os judeus tinham e que circulavam por todo o mundo, bem como pela profecia de Daniel aos gentios, séculos antes do nascimento daquele que havia de vir. Cícero, advogado, político, escritor, orador, filósofo e cônsul romano, ouvindo falar de um rei que deviam reconhecer para se salvarem, perguntou quem seria esse homem e em que tempo viria. A quarta Écloga de Virgílio, um gênero lírico pastoral, conta o nascimento de um menino, um salvador, que, sendo divino, um dia governaria o mundo. Virgílio se referia à tradição da profetisa Sibila de Cumas, com o acróstico Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, Cruz. E fala de uma mulher casta que sorri para o filho pequeno, com quem a idade do ferro desapareceria. Suetônio citou um autor seu contemporâneo para indicar que os romanos tinham tanto medo de um rei que governaria o mundo que ordenaram que todas as crianças nascidas naquele ano fossem mortas. Foi uma ordem que ninguém, exceto Herodes, executou. Não só os judeus esperavam o nascimento de um grande rei, um sábio e salvador, mas também Platão e Sócrates falaram do Logos, a palavra, e daquele sábio universal, entre aspas, que há de vir. Confúcio falou do sagrado. As sibilas falaram de um rei universal. O famoso dramaturgo grego Ésquilo falou de um salvador e redentor que libertaria o homem da maldição original. Todos esses povos pagãos estavam na expectativa. O que separa Cristo de todos os demais é que, acima de tudo, ele era esperado. Até os gentios ansiavam por um libertador ou redentor. Esse fato, por si só, já distingue Jesus de todos os outros chefes religiosos. Na próxima postagem, veremos um segundo fato que distingue Jesus Cristo, o impacto que ele teve na história. Obrigada por ter acompanhado a nossa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. E não deixe de conferir nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.